Davi e Golias. Ele estava falando assim, eu disse, Eu me senti meio perdido, irmão. Mas que bom estar aqui com vocês. Como o pastor Selmo falou, eu sou o pastor Alberto. Obrigado, meu lindo. Deus te abençoe. Tá namorando? É bom, vamos. Tá solteiro aqui, viu, irmão? Vamos ver aí, viu? Já trouxe aqui a água para o servo do Senhor. Vamos olhar diferente, irmão, porque gosta de servir, viu? Ele ficou meio vermelho. Tá solteiro, ele ficou meio vermelho e saiu rápido. Não sei porquê, rapaz. Queridos, como o pastor Selmo falou, eu sou o pastor Alberto. Sou casado, sou lá da Igreja da Luz, né, e amo falar sobre Jesus. Tem alguém que ama falar sobre Jesus aqui? Então, se tem, eu estou no lugar certo e a gente vai falar sobre Jesus. E o tema dessa conferência é Eclectos, né, e tem muito a ver sobre Jesus. Quem aqui acredita e crê que Jesus está voltando, levanta a mão. Amém? Agora sim, se você é daquela pessoa que é canela de fogo, irmão, aqui só tem canela de fogo, amém? Então quando a gente diz assim, Jesus está voltando, a gente só não levanta a mão, irmão, a gente dá glória a Deus, dá aleluia. Vamos voltar aqui novamente, vamos lá. Você crê que Jesus está voltando? Amém, olha aí, agora o povo se levantou, rapaz. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o tema dessa conferência tem tudo a ver com a volta de Jesus. Mateus 24:14 vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, querido, até que todos ouçam sobre Jesus, até que isso aconteça, aí é quando o fim vai voltar. É quando o Senhor irá buscar a sua igreja, é quando o Senhor vai vir buscar os seus escolhidos, aqueles que foram separados para a realização de uma obra. Então, quando nós entendemos esse tema, ecléticos, nós sabemos que fomos escolhidos, eleitos, chamados por Deus. E a palavra ecléticos vai aparecer diversas vezes na palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas estudando um pouco sobre essa palavra no contexto bíblico, ela aponta para 3 áreas. A primeira área é a escolha divina, é a ação de Deus em escolher pessoas para a realização de um propósito específico. E aí quando nós vemos lá um exemplo desse é Jeremias 1:5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Deus escolheu Jeremias e levantou Jeremias naquele período, naquela geração, com um propósito. A segunda área que nós vamos ver é relacionamento com Deus. Quando Deus separa você, quando Deus escolhe você, Ele também chama você para um relacionamento. Participar, pertencer a uma família. Pertencer a Deus é fazer parte do seu povo, vivendo em conformidade ao seu chamado e à sua vontade. João 17:21 vai reforçar isso, a oração de Jesus: para que todos sejam um, Pai, como tu o enviastes a mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, é através da unidade que nós também revelamos esse chamado. É através do corpo de Cristo que nós revelamos esse amor, e assim nós tocamos aqueles que estão lá fora, também ansiosos por conhecer o amor de Jesus. E a terceira área é a responsabilidade. Embora a escolha seja um ato de Deus, ela também traz consigo a responsabilidade de viver de acordo com a fé e o chamado de Deus. Por isso que João capítulo 15, versículo 16 vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e derem frutos, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda tudo o que pedir em meu nome. Mas eu gosto da versão Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires em meu nome, assim o Pai vos conceda. Precisamos entender com quem Jesus estava falando aqui, com a multidão?
Não, ele estava falando com os seus discípulos, aqueles que foram escolhidos para caminhar com ele. Então essas instruções não é sobre salvação, mas é sobre direcionamento para a ação de Jesus, para a ação dos discípulos, aliás, quando Jesus se for. Então ele começa a falar sobre os direcionamentos para os discípulos. E o início do texto vai dizer: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis para que vá e deis fruto, e esse fruto permaneça. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite: escolhido não tem escolha. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: meu lindo! Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda a Ele. Amém. Mas eu quero, olha para essa pessoa que está do seu lado, toca nela aí e diz assim: lindo! Coisa fofa! Meu pãozinho doce! Meu moranguinho do amor! Diga assim para ela: escolhido não tem escolha. E qual é a grande realidade muitas vezes da nossa vida? É que nós sabemos disso, mas nós queremos correr. É ou não é? É, irmão. Porque quando Deus nos chama, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: nossa, o chamado de Deus é algo extraordinário, incrível e sobrenatural. E aí nós começamos a olhar para a nossa vida e nós queremos fugir desse chamado. Mas eu quero que você entenda: escolhido não tem escolha. A realidade é que nós queremos justificar o chamado de Deus. E aí nós olhamos para a nossa vida e começamos a pensar: eu não sou capaz de realizar aquilo. A minha família, pastor, o senhor não sabe como é a minha família, e como Deus vai me chamar, vivendo nesse ambiente, ou com o recurso que eu tenho, ou o local que eu nasci não é favorável, e nós começamos a querer justificar. Eu não tenho aquela formação acadêmica que esse chamado necessita, e aí nós queremos justificar e justificar. Ou então você tem uma ferida na sua alma e você diz: aquela área ali não é para mim. Sabe, querido, antes de eu entender o chamado de Deus para a minha vida, já no processo de entender o meu chamado, eu tive que aprender a lidar com uma dificuldade na minha vida. Eu tive que aprender a lidar com o sentimento de orfandade. Quando eu nasci, quando eu tinha 2, 3 anos, o meu pai, ele abandonou a minha mãe. Ele traiu a minha mãe, engravidou outra mulher. E aí ele saiu de casa. Então eu tive o meu pai na minha infância. E aí quando eu entreguei a minha vida para Jesus, as pessoas chegavam e diziam: olha, Deus é o teu pai. E eu dizia: ele pode ser Rei, Senhor e Salvador, menos o meu pai. Porque a palavra pai me machucava. A palavra pai era uma ferida na minha alma. Então, quando eu escutava a palavra pai, aquilo mexia comigo, mas não era de uma maneira boa, é de uma maneira ruim, porque eu fazia a ligação do meu pai que me abandonou na terra com o meu pai dos céus. E qual é a consequência disso? Eu me afastei do caminho do Senhor. Eu passei 6 meses afastado do Evangelho, porque eu não aceitava que Deus era o meu pai. Ele poderia ser Rei, Senhor e Salvador, menos o meu pai, menos ter um relacionamento, e eu não aceitava isso. E aí certa vez eu, afastado do Evangelho, me juntei com a galera, a gente foi para um show, conheceu algumas meninas, e aí a gente foi para a casa dessas meninas. Quando deu cerca de 3 horas, 3:30 da manhã, eu saí assim do quarto, e eu escutei aquela voz: Alberto. E aí eu fui na mesa e estava um amigo meu e uma menina que ele estava ficando, eles estavam puxando um baseado, e aí eu perguntei: você me chamou? Ele disse: não, irmão, não te chamei não. Eu disse: então tá tranquilo, beleza. Eu escutei a segunda vez: Alberto. E aí eu fui na parte de fora da casa, tinha 2 amigos meus, cada um tinha tomado 1 litro de catuaba sozinho. Quem aqui bebeu, irmão, sabe que eles não estavam loucos, eles estavam triloucos. O nosso diálogo foi: e aí, meu irmão, tu me chamou? Eu disse: como é, meu irmão? Eu te chamei não, doido. Então, doido, é nós. Tem certeza, doido? Tenho, doido. Então é nós, valeu. Irmão, é sério, esse foi o nosso diálogo. E aí eu, beleza, voltei novamente para dentro da casa e eu escutei pela 3ª vez:
Alberto. E aí naquele momento ali, irmão, eu só parei e eu disse: Senhor, eis-me aqui. E uma voz veio suave aos meus ouvidos e disse: você é o meu filho amado, o qual eu nunca abandonei. Querido, no meio da droga, no meio da bebida, no meio da prostituição, o Senhor disse: ei, eu tenho um chamado para você. Você é o meu filho. Eu escrevi você na palma das minhas mãos. As pessoas podem esquecer de você, mas eu não. Em meio àquilo tudo, o Senhor me chamou novamente e me resgatou, querido. Daquele dia em diante, eu decidi voltar para a casa do Pai. Eu disse: eu nunca mais saio da presença do meu Pai. A partir daquele dia, o Espírito Santo começou a trabalhar uma cura no meu coração, desse espírito de orfandade. E eu comecei a entender: o chamado de Deus não tem a ver com você, mas com as vidas que Ele quer transformar a partir de você. Quando você tira o foco seu e você coloca o foco em Deus, então você começa a viver esse chamado. Enquanto você colocar o foco em você, você sempre vai se achar incapaz. Mas quando você coloca o foco em Jesus, você entende: Ele já te capacitou. Não é que você vai ser capacitado, você já está capacitado. O texto já vai dizer: não fosse vós que escolhesseis a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei. O chamado de Deus libera 3 chaves para a nossa vida. A primeira chave: propósito. Você entende por que você nasceu. A segunda chave: identidade. Você entende para quem você nasceu. E a terceira chave: destino. Para onde você vai. Se você parar para pensar, essas 3 chaves norteiam a nossa vida. Você precisa saber por que você nasceu, você precisa saber para quem você nasceu e você precisa saber o teu destino final. Se eu perguntasse a você hoje, se a sua morte fosse hoje, qual seria o seu destino? Será que você tem essa convicção? Precisamos compreender: a escolha de Deus não é apenas uma escolha. Ele nos nomeia e nos dá um destino. Lembra de Jonas? Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar Jonas capítulo 1, versículo 1. Abre lá ou acessa Jonas 1:1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Espírito Santo. Chame ele mais forte, vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, a voz do Senhor vem até Jonas para separar Jonas para um propósito. E o que é que Jonas faz? Ele quer fugir. Ele quer: eu não vou não, Senhor. Está de brincadeira, vou nada. E por que Jonas quis fugir, querido? Porque Jonas odiava aquele povo, porque era cruel e era inimigo de Israel. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo. Jonas fez uma escolha entre sentimento e chamado. E eu quero te dizer, querido, nessa noite, entre o sentimento e o chamado, escolha sempre o chamado, porque o sentimento passa, mas o chamado cura e transforma. Você não pode se envolver: eu estou sentindo lá dentro do meu coração. Querido, sentimento passa, mas quando você tem a convicção do chamado de Deus, e você permanece nesse chamado, você tem cura e transformação para a sua vida, e através da sua vida, outras pessoas também serão curadas e transformadas. Jonas quer fugir desse chamado. E o que é que acontece? Entra no barco, vem a tempestade.
É jogado no mar, entra na baleia lá, ou no grande peixe, enfim, passa 3 dias na barriga do peixe, vai orando. E aí é que eu não entendo, irmão, como é que passa 3 dias dentro da barriga de um peixe e não morre? Você já parou para pensar nisso? Como é que passa 3 dias dentro da barriga do peixe e não morre? E está Jonas lá orando: Senhor, me salva pelo amor de Deus, eu vou voltar a viver o teu querer na minha vida. Aí o que é que acontece? O peixe tome, cospe, volta para a terra firme. E qual é o final? Ele vai cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Por quê? Escolhido não tem escolha. Eu vou voltar aqui, a gente vai ensaiar para dizer que ficou tudo ok. Aí você entendeu tudo. E Jonas foi cuspido e voltou a viver o chamado de Deus. Por quê? Pronto, a galera daqui já comeu cuscuz, a daqui ainda não. Então vamos ver se a gente entendeu todo mundo. E se você ainda não comeu, fica tranquilo, porque a menina já falou que tem cantina lá fora. Então você vai olhar para essa coisa linda do seu lado e vai dizer assim: meu amor, se você ainda não comeu, você vai comer depois do culto, porque eu vou te abençoar na cantina. Eita, agora travou, você viu que agora travou. E a palavra do crente, irmão, é sim, sim, não, não. Se você disse, eu vou abençoar você, abençoe em nome de Jesus. Amém? Então vamos voltar aqui. E aí ele foi cuspido pelo peixe, voltou à terra firme para viver o chamado de Deus. Por quê? Agora, rapaz, escolhido não tem escolha. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui como Jonas, fugindo do chamado. Eu não sei se você está aqui como Davi, escondido nos pastos. Eu não sei se você chegou aqui como José, sendo perseguido. Ou você chegou aqui como Daniel, trancado no seu quarto, pedindo um favor dos céus. Uma coisa eu quero dizer para você: o chamado de Deus vai acontecer na sua vida, independente das circunstâncias. Porque quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele chama, Ele direciona. Então não importa as circunstâncias, porque você não é movido pelas circunstâncias, você é movido pelo Deus que muda as circunstâncias. Porque escolhido não tem escolha, querido. Então você não tem para onde correr. Jesus vai buscar você, irmão. Não tem para onde correr, não. O Espírito Santo vai botar algo no teu coração. Eu tentei correr do meu chamado, e o Senhor foi me buscar no meio de uma comunidade, como eu falei: drogas, prostituição e bebida. Porque escolhido não tem escolha. A segunda coisa que você precisa entender: o escolhido não se torna seguidor de Jesus, ele se torna discípulo. Tem diferença, irmão. Me ajuda. O escolhido não se torna seguidor, mas discípulo de Jesus. Lucas 24, 27 vai dizer: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A realidade de uma vida para ser eclético, para ser separado, é ser discípulo, não é ser seguidor. Hoje, na era das redes sociais, a gente segue muita gente. E a gente olha para a vida daquela pessoa e, nossa, como aquela pessoa tem uma vida legal. E aí você olha, mas você segue tudo que ela diz? Não. Mas para ser discípulo precisa seguir tudo o que Jesus diz. Para ser discípulo nós precisamos sair do raso e mergulhar mais profundo nele. E viver o que Gálatas 2:20 diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, logo eu já morri para o meu querer, para que a vontade dele seja feita na minha vida. Logo não existe mais Alberto. Existe o Filho de Deus vivendo o chamado de Deus, na geração que Deus escolheu para esse tempo, para essa estação. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! E a pergunta que eu me fiz esses dias foi: o que Paulo viu, que considerou todo o seu conhecimento como esterco? Foi que Paulo viu nesse chamado,
que ele abandonou tudo o que ele tinha para seguir a Jesus? O que foi que João viu na ilha de Patmos que o fez cair como morto naquele lugar? O que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego viram naquela fornalha de fogo? Você pode dizer, mas o quarto homem estava lá. Mas qual foi a visão que eles tiveram do quarto homem? Qual foi a visão que eles tiveram, o entendimento de abrir mão da sua própria vida para obedecer a Deus? O que foi que eles viram? O que foi que tiraram esses homens de uma vida rasa e levaram para uma profundidade? O que foi que esses homens viram que muitas vezes eu e você ainda não conseguimos enxergar? Porque a gente só vai conseguir entender essa profundidade quando fomos nitidamente discípulos de Jesus, discípulos do Senhor, porque a palavra discípulo no grego é mártires. E o que é que significa ser um mártir? É alguém que experimentou uma verdade tão profunda, que está pronto para entregar a sua vida pelaquilo que crê. Será que você está pronto para entregar a sua vida por amor ao Senhor? Isso é ser um discípulo de Cristo. Fácil? Não. Mas Ele nos capacita. Ele derramou o seu amor por nós. O que vai fazer você vencer as suas dificuldades não é o nível do teu conhecimento, mas é o nível do teu amor por Jesus. O que faz você permanecer fiel não é o quanto você sabe do grego, do hebraico, ou a Bíblia de trás para frente, é o quanto você ama Jesus. Eu não estou dizendo que não ler, não estudar não é importante, isso é muito importante. Mas você não vai ser medido pelo teu nível de conhecimento no céu, mas pelo nível da tua entrega. Você pode saber muito, irmão, mas se você não está sendo discípulo de Jesus, minha pergunta é, qual vai ser o seu destino no final? Você lembra de Estevão? Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de Paulo. Sabe, querido, Estevão, ele revela algo incrível para a nossa vida, algumas coisas, mas uma chave que vai sustentar uma vida de um discípulo é ter a visão correta de quem Deus é e do destino que Ele tem para a nossa vida. No versículo 56 vai dizer, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver tendo uma dificuldade na sua vida, quem vai te sustentar não é os teus recursos, quem vai te sustentar não é o teu diploma, quem vai te sustentar não é o teu ministério, quem vai te sustentar não é o quanto você prega aos teus amigos. Quem vai te sustentar é a visão que Deus tem para a sua vida e o quanto você sabe quem Ele é. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Estude, tenha amigos, trabalhe, desenvolva, esteja envolvido no ministério. Mas 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai nos dar uma dica. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios 4:8. Ou você abre, ou você acessa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Lê essa palavra comigo, irmão. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A visão correta de Deus nos traz entendimento de que nos dias maus é Ele que nos sustenta. Quando você tem esse entendimento, querido, não importa as circunstâncias, não importa a perseguição, não importa o problema, o Senhor está te sustentando. Não importa a fase, o Senhor sustenta o teu chamado, o Senhor sustenta a tua vida. E isso só é possível mediante a obra de Cristo na cruz. E aí, se você for um pouquinho mais à frente, vai no versículo 16 agora, de 2 Coríntios 8. Versículo 16. Paulo vai dizer assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo está falando de quem aqui, irmão? O Espírito Santo. Ele renova o teu espírito. Mesmo que você esteja abatido, o Espírito Santo renova as tuas forças. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, a visão correta do teu destino renova as nossas forças para você chegar no céu. Esse é o seu destino final. Então, quando você estiver com dificuldade, querido, lê novamente o versículo de 2 Coríntios 4. Aí você vai dizer: cara, é o Espírito Santo renovando a minha vida, é o Espírito Santo renovando a minha força, e dizendo: ei, o que eu estou passando é leve e transitório. Toca no ombro desse irmão do seu lado e diz assim: meu amor, coisa linda, meu pastelzinho de Belém, o que tu está passando, terra, é leve e transitório. Mas diz assim para ele: agora eu tenho uma boa notícia para você. O que você está passando está sendo transformado em um peso de glória que vai durar para a eternidade. Você consegue entender isso? O que você está passando é transitório. Aleluia! Só Jesus faz isso. Porque é leve e transitório, porque o nosso destino é o céu. Querido, toda vez que você estiver angustiado com o teu chamado, lembra: Senhor, o que eu estou passando é leve e transitório, está sendo transformado em um peso de glória para a eternidade. E aí, para quem você tem que olhar, irmão? É para o teu problema? Não. Paulo vai dizer: fixe os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para a obra dele na cruz. Billy Graham certa vez declarou: não vou para o céu porque li a Bíblia, nem porque preguei a muitas pessoas, vou para o céu por causa de Cristo Jesus. Você não vai para o céu, irmão, porque você prega bem. Você não vai para o céu porque você canta bem. Você não vai para o céu porque você vive 24 horas dentro da igreja. Você não vai para o céu porque você é um bom marido, uma boa esposa. Você vai para o céu, querido, por conta da obra de Cristo Jesus na cruz. Esse é o teu destino, é por conta dele, por ele e para ele. Cara, e por que nós devemos amar o céu? Porque é lá que o nosso Salvador está. A Bíblia diz: nesse mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo já está morto, está preso nele. A nossa morada eterna é o céu. Por isso que tudo que passamos aqui é transitório, porque o nosso destino é o céu. A obra da cruz completa mediante Jesus. Lembra daquelas três chaves que libera? Propósito, eu entendo porque eu nasci, eu não sou um acidente, eu não sou uma obra do acaso.
De repente você está aqui, perguntou para o seu pai, para a sua mãe, como foi que você nasceu. Aí o teu pai e tua mãe, foi um acidente. Nada de acidente. Querido, entenda. Você é um sonho materializado de Deus aqui na terra e pensado desde a eternidade. Seu pai e sua mãe podem ter sido pegos de surpresa, mas Deus não. Deus já sonhou com você. Deus já imaginou você desde a eternidade. Lembra, essa obra completa me dá identidade. Eu entendo para quem eu nasci. E eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para render adoração a Ele. Eu fui chamado, separado, escolhido nessa geração para levantar adoração ao Senhor. Você tem uma identidade. Por isso que João 15,16 vai dizer: eu vos nomeei. Eu dei um nome a você. Sabe, o diabo pode chamar você pelo seu pecado, mas Deus conhece você pelo nome. Você precisa entender isso. O diabo sempre vai chamar você pela tua falha, pelo teu pecado. Mas Jesus, quando chama você pelo nome. Ele te conhece, porque Ele te deu uma identidade. E a terceira chave, Ele me dá um destino. Eu entendo para onde eu vou. Sabe, a gente tem um projeto lá na igreja, chamado RM12. E a gente faz o evangelismo dentro das escolas. E para a honra e glória de Deus, a gente já está chegando quase acho que umas 1000 salvações, porque já são 10 anos já. Em uma escola, só em uma escola, uma vez a gente teve uma colheita de 164 almas, de uma vez só. E sabe o que é que eu tenho treinado nas escolas, conversado com os jovens que ainda não têm tido um encontro com Jesus? Sabe qual é o maior medo deles? Da morte. Porque a morte é uma interrogação. A maioria das pessoas não sabem depois da morte para onde vão. Elas não entendem que tem um destino. E alguns caem naquele negócio: eu tenho uma outra vida, eu vou ser purificado. Não, irmão. Tu só tem uma vida para queimar e essa vida é agora. Tu só tem essa conferência para entregar o teu melhor. Porque tu não sabe como é que vai ser a próxima conferência, ou se tu está vivo daqui a 3 dias ou 2 dias. Tu não sabe daqui para amanhã. Então qual é o seu melhor? Tem que ser hoje. A tua melhor adoração tem que ser hoje. O teu melhor aplauso ao Senhor tem que ser hoje. A tua maior entrega ao Senhor tem que ser hoje. O teu melhor tem que ser hoje. Pastor, mas eu estou fazendo plano. Você faz plano, mas o final é o Senhor que diz. Então você precisa entender, o teu melhor é hoje. Porque quando você partir, irmão, você sabe o teu destino. E o teu destino é o céu. Por isso que a gente precisa viver com intensidade aqui na terra. Porque eu só tenho uma vida para viver. Eu só tenho uma chance de queimar pelo Senhor. E essa chance tem que ser agora. Sabe, lá no céu, você não vai pregar para ninguém, porque só vai ter crente lá em cima, irmão. Então acabou. Então tem coisas que você só vai viver aqui. Teu chamado, tu só tem condições de viver aqui. Porque lá no céu já está direcionado, você vai viver para adoração a Deus. Mas você foi chamado para pregar o evangelho, você só tem como pregar aqui. Você só tem como viver isso aqui. Sabe, eu tive uma irmã, e essa irmã minha, ela faleceu quando ela tinha 19 anos. Eu fui ungido pastor no domingo, na terça-feira, eu recebo a ligação do pastor dela, falando que ela havia falecido. E a gente estava perto, há 4 dias de fazer um encontro com Deus. E aí quando eu recebi aquela ligação, eu fui para a casa do meu pai estava sem palavras. E o enterro da minha irmã foi na quinta-feira. E eu tinha uma escolha, ir para aquele encontro com Deus ou não. Eu juro para você, quando eu cheguei no velório, eu cheguei perto dela e disse: Irla, em nome de Jesus, sai desse caixão agora. Eu disse: irmã, levanta. Você só tem 21 anos. Levanta daí. Ela não levantou, irmão. Deus não quis.
Eu saí daquele lugar e eu disse: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Eu disse: Pai, por que 21 anos? Por que tão nova? A última palavra que a gente trocou foi: eu já disse que eu te amo hoje. Mas sabe que o Espírito Santo confortou no meu coração? Ele disse: filho, não é um adeus, é até logo. Ela morreu com Jesus. Ela está num lugar melhor do que eu e você. Quando eu entendi que o conforto do Espírito Santo trouxe ao meu coração, na sexta-feira, eu fui para o encontro com Deus. E foi uma benção. E quando voltou do encontro, nós fizemos um apelo na igreja. E naquela noite foram 12 pessoas que se converteram. Daquelas 12 tinha a mãe de um jovem chamado Lucas lá da igreja. Ele tinha falado comigo: pastor, eu preciso da minha mãe caminhando comigo. E aí quando eu vi a mãe do Lucas chegando lá na frente da igreja, lá na frente do altar, o Espírito Santo ministrou meu coração: entregue flores enquanto existe vida. Quando você leva uma flor, você honra alguém no cemitério, mas ela não pode mais sentir o cheiro. Ela não pode mais abraçar, ela não pode mais tocar. Mas quando você faz isso, enquanto existe vida, é a partir daí que as coisas mudam. Daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de dizer: Jesus te ama, para alguém. E eu queria dizer nessa noite para você: não importa as circunstâncias, Jesus te ama. Não importa o que você fez ou o que você tem feito, o amor dele permanece o mesmo por você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: ei, meu lindo, Jesus te ama. E o que nos faz ser sustentados no chamado é quando nós compreendemos o amor de Jesus. O que fez Estevão, no meio da dor, ter uma visão aberta e ver os céus, foi porque ele amava Jesus. Ele disse logo: estarei nos céus, perto da presença do Senhor. Isso é o que confortava Estevão. Mas a chave que ele libera, e eu creio que é a principal para ser um escolhido de Deus, é viver uma vida cheia do Espírito Santo. E viver uma vida cheia do Espírito Santo não é ter a experiência de uma noite. Às vezes a gente acha que viver uma vida cheia do Espírito Santo é dizer: nossa, como foi aquela conferência, o Senhor me tocou. Nossa, como foi aquele culto, o Senhor me tocou. Nossa, como foi aquele evangelismo que nós fizemos. Nossa, como foi aquela devocional. Ser cheio do Espírito Santo não se trata de um momento, se trata de uma vida. Não é um tempo no quarto, não é um tempo no culto, não é um tempo no evangelismo. É uma vida cheia do Espírito Santo. John Stott, ele diz assim: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade para todo cristão. Há uma necessidade do discípulo, daquele que foi separado, ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer: não vos embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se ser cheios pelo Espírito. E eu fico pensando porque Paulo ele usa um vinho, uma embriaguez, para querer falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém alcoolizado, alguém bêbado. Você vê que a pessoa ela perde o controle de si. Ela já não sabe mais o que fala, ela não sabe para onde vai. Como alguns dizem, sai contando os postes da rua. Vai para um lado e vai para o outro. E quando Paulo ele diz assim: ei, sejam cheios do Espírito Santo, é o ponto de dizer: percam o controle para Ele. Percam o controle e entregue tudo a Ele. Percam o seu sentido, mas que Ele tome o sentido da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é você dizer: ei, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim nessa conferência?
Não é o que eu quero buscar, é o que o Senhor quer me dar. Espírito Santo, o que o Senhor tem para renovar no meu chamado dessa conferência. Espírito Santo, o que o Senhor quer gerar de cura na minha vida. Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim. Ser cheio do Espírito Santo é perder o controle, ao ponto de dizer: Espírito Santo, agora a minha vida é contigo. Será que você tem deixado o Espírito Santo guiar a sua vida? Será que você tem deixado Ele direcionar você e levar você para onde Ele quer levar? O louvor, se quiser, já pode vir subir, eu já vou encerrando. E esse texto de João 15:16 foi o texto onde o Espírito Santo revelou o chamado que Ele tem na minha vida. Foi quando, depois de um encontro que eu participei, eu me lembro, na segunda-feira, eu escutei a voz dele dizendo: vai para o quarto e começa a fazer um estudo. E aí, quando eu escutei aquela voz, rapidamente eu fui para o quarto. E aí eu comecei a pedir: Espírito Santo, aonde é? Ele levou João capítulo 15. E assim que eu acabei aquele estudo, eu comecei a orar. E naquele momento eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu sabia que eu estava no meu quarto, mas o meu espírito saiu daquele lugar. E ele me levou para um outro ambiente. E eu vi uma prostituta numa esquina. E quando eu olhava aquela prostituta, era como se alguém apertasse o meu coração muito forte. E ela ria naquele lugar, ela estava ali se prostituindo, mas eu sentia a dor na alma dela. E a dor que estava na alma dela passava para mim. E eu começava a gritar de dor. Daqui a pouco eu fui para um outro lugar e eu via um jovem se drogando. E ele se sentia aliviado. Mas a dor da alma dele começava a tocar agora a minha alma e o meu coração estava sendo apertado. Daquele lugar eu fui transicionado para uma ponte. E nessa ponte eu vi um jovem querendo se jogar daquele lugar. E ali naquele momento, o meu coração começou a queimar. A dor que ele estava sentindo passava para a minha alma. E ali eu achava que eu tinha passado uns 15 minutos. A minha noiva na época, hoje minha esposa, ela começou a escutar os gritos dentro do quarto. E eu comecei a falar em língua. E minha avó não é cristã. Ela: meu Deus, Alberto está morrendo. Vamos entrar no quarto. Aí minha esposa liga para o pastor: pastor, e aí, Alberto está assim, assim, o que é que a gente faz? Deixa ele lá. Eu passei quase uma hora dentro do quarto tendo essa experiência. Quando eu voltei, irmão, eu estava todo suado, queimando. Ali foi quando o Espírito Santo disse: ei, eu te levantei para resgatar os perdidos. Ali foi quando eu comecei a dizer: Senhor, mas eu não sou capaz. Eu não tenho entendimento. Eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho maturidade para isso. Mas foi quando Ele ministrou ao meu coração: escolhido não tem escolha. Já são 15 anos entendendo isso. Escolhido não tem escolha. Se você perguntar se eu já tive vontade de parar, já. Mas toda vez que eu tentei parar, o Espírito Santo lembrava de algo. Todas as vezes que eu disse: Senhor, eu não consigo, Ele me impulsionava: vai mais fundo, filho. Todas as vezes que eu tentei argumentar com o Espírito Santo, Ele disse: ei, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Quando o Senhor nos escolhe, querido, Ele já sabe até onde nós podemos suportar.
O que nós precisamos fazer? Abandonar o nosso próprio eu, se embriagar do Espírito Santo, ao ponto de perder o controle, e dizer: Espírito Santo, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não tenho estrutura, mas o Espírito Santo tem. Ser cheio do Espírito Santo, lembre-se, não é uma experiência, é uma continuidade. E a cada passo que você dá, você fica mais cheio dele. Lembra da visão do templo lá de Ezequiel? Dava um passo e as águas subiam. Dava mais um passo e as águas subiam. Outro passo e as águas subiam. E aí daqui a pouco ele não conseguiu mais andar, porque ele foi imudado por essa água. Precisamos ser imudados pelo Espírito Santo, ao ponto de perder o controle e dizer: eu aceito o teu chamado. Eu não vou mais lutar contra, eu só vou me entregar, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A questão é: você já queimou tudo do seu passado para viver o futuro que Deus tem para você? Você já disse assim: passado, você passou. O Espírito Santo tem uma nova obra na minha vida. Só vive futuro quem já deixou o passado para trás. O diabo vai querer te lembrar do teu passado, mas o Espírito Santo vai dizer: você tem futuro. O diabo vai dizer: mas você fez isso. O Espírito Santo vai dizer: o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado, e agora você tem uma nova aliança. Não tem como você esquecer, irmão, porque quando o Espírito Santo vem, ele perdoa, ele não dá uma amnésia em você. Ele não é Mib, homem de preto, vai dar um raio em você e buf, esqueceu. E aí que está uma chave. Isso é graça. Eu não mereço, você não merece. Isso é graça. Pela graça, eu e você temos propósito, identidade e destino. Pela graça, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Pela graça, eu e você somos escolhidos de Deus para essa geração. Pela graça, Ele tem um chamado para você. Pela graça, Ele te chama pelo nome. Pela graça, Ele diz: ei, eu já venci a morte. Pela graça, Ele diz: se levante. Pela graça, Ele diz: a salvação. Pela graça, Ele diz: você foi redimido dos seus pecados. Pela graça, como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Este o velho se passou e tudo se fez novo. Em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo a salvação. Em Cristo há uma nova vida. Você pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Você pode começar a glorificar a Ele. Junto com o louvor, você pode adorar a esse Deus.